Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, né? O Evangelho de Jesus, agora a segunda maneira como ele escreveu esse Evangelho. Vemos no capítulo 6, no versículo de 1 a 6, vemos que os momentos de grande pressão muitas vezes abalam a nossa convicção. Preso em face da morte, as dúvidas começam a perturbar João Batista. Nós estamos muito bem, mas quando vem uma pressão muito grande, abalam as nossas convicções. E nós devemos aprender aqui com o que aconteceu com João Batista, para a gente estar preparado para esses momentos terríveis e não deixar que esse abalo da nossa convicção seja em um nível tão grande como foi aquilo de João. Não pode ser desse jeito, temos que cada vez mais estar esperto para os momentos dessas grandes aflições, para as nossas convicções não serem abaladas. Aqui, João Batista, ele já não tem tanta certeza de que Jesus seja o Messias. Mas nesse episódio eu vejo a mão e a bondade de Deus com o seu servo. Quando os discípulos de João Batista relatam ao Senhor sobre a sua dúvida, Jesus responde sem grosseria, desprezo ou julgamento. Jesus Cristo podia ficar zangado. Essa altura ele não sabe que eu sou o Messias? Jesus podia se irar, não é? Mas aqui a misericórdia é tão grande que Jesus, ele vem, fala de uma maneira que não denegriu a imagem de João. Porque se ele fala assim, as pessoas iam ver, ele não estava tão pregando o evangelho, agora já está assim, Jesus já está até reclamando da atitude dele, mas Jesus não fez isso. Fez de tudo para que as pessoas não percebessem que João ali estava abalado naquele momento difícil. Ele reforça a convicção de João, em vez de falar, denegrir a imagem de João por ter aquele momento de fraqueza, Jesus, ele reforça a convicção de João Batista dizendo: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. A tarefa dos discípulos de João era relatar ao seu mestre tudo que Jesus Cristo estava operando. Era essa tarefa que eles tiveram, de voltar para João e dizer tudo que Jesus estava fazendo. Os ensinamentos e os milagres de Jesus são elementos fundamentais para a saúde da nossa fé. Não servimos a um Deus morto, fruto da nossa imaginação. O Senhor está vivo e reina para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Após apresentar um relato com o objetivo de fortalecer a convicção de João Batista, o Senhor Jesus dá testemunho dele. Declara que João encerra o ciclo dos profetas, sendo a figura profética do Elias, que haveria de vir, conforme diz a profecia. Jesus diz que dentre os homens nascidos de mulher, nenhum deles é maior do que João Batista. Glória a Deus. Não temos um Deus ingrato e mau, mesmo sabendo que a fé de João Batista estava sendo açoitada pela dúvida. Ao invés de criticá-lo, o Senhor o elogia e defende publicamente. Muitas vezes, como seres humanos, não valorizamos toda uma trajetória de vida que as pessoas desenvolvem ao nosso redor e preferimos, muitas vezes, julgá-las por um momento
por um momento do que pelo todo. Julga pelo momento de dificuldade do que pelo todo que já foi feito. Por tudo que a pessoa já foi usada por Deus, a gente esquece e julga por aquele momento da fraqueza da pessoa. Mas graças a Deus que João tinha o verdadeiro amor de Deus, quando Jesus Cristo mostra que ele era o profeta que Deus tinha escolhido, não denigriu a imagem dele, e graças a Deus, porque o Jesus continua querendo fazer isso nas nossas vidas, cada um de nós possamos ser bem espertos em relação a esses momentos difíceis daquela pessoa que você acompanha, para que não venha denigrir a imagem da pessoa, mas amar como Jesus amou e abençoar a pessoa como Jesus abençoou João Batista. Quanto a isso, é importante que observemos o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Quanto a isso, essa situação de ver uma pessoa na fraqueza, observando como Jesus fez. Não colocou nada que viesse desvalorizar o trabalho de João. Vemos em Mateus 11, de 20 a 24, que muitas cidades e povos recebem testemunho do Evangelho de Jesus e escolhem desprezar a mensagem. A despeito de tudo o que é operado nela por meio da palavra de Deus, elas permanecem indiferentes, incrédulas e desprezam a mensagem da morte e ressurreição de Jesus. Vemos nesse trecho que o Senhor está atento ao comportamento delas. Cidades corruptas, capitais injustas, centros de pecados, maldade e devassidão serão severamente castigadas pelo Senhor na sua vinda. Vivemos em um mundo profundamente conturbado e sombrio. Pessoas ansiosas, com medo, preocupadas, estressadas, iradas, sobrecarregadas. São uma constante em nossas vidas. Esse tipo de pessoas estão constantemente ao nosso lado. Jesus apresenta-se a si mesmo como solução. Ele fez o convite. Venham a mim e eu lhe darei descanso. Mateus 11, 28. Não importa qual o seu problema ou como você está se sentindo, o convite está de pé. Vá até Jesus e troque de fardo com Ele. O nosso é pesado, mas o dele é leve. Glórias a Deus por isso. Muitas pessoas seguem ídolos, filosofias e caminhos diversos que levam à perdição. Em nossos dias, até mesmo muitas das igrejas cristãs não são saudáveis para congregar. O ensino delas é corrompido pela ganância, carnalidade e o amor às coisas deste mundo. João Batista não queria cometer este erro quando precisou ter certeza que estava seguindo a pessoa certa. Buscou as evidências. Sigamos o seu exemplo. Não vai sair por aí e atrás de toda pregação, caminho, aparência. Analise as evidências, os frutos, dedique seu tempo, o tempo que for necessário para descobrir se realmente está no caminho certo. Fazendo assim, você e sua família terão paz. O que as pessoas dizem sobre você? Qual é a sua reputação? Normalmente, o testemunho da maioria reflete a parte do que somos. Contudo, há um testemunho superior ao das pessoas, é o de Deus. O que ele pensa a seu respeito? É possível saber? É sim, ele mesmo diz
Ele disse a todos o que pensava sobre João Batista. Ninguém podia imaginar, na verdade, é mesmo surpreendente o que Jesus falou sobre João. A declaração de Jesus é que João Batista é o ser humano mais ilustre que estava na terra, que a terra já viu. Vale realmente a pena servir ao Senhor de modo dedicado e fiel. Nossa vida não é mais uma. Diante dele, somos monitorados de perto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deus está nos monitorando e Ele sabe quem somos, o que estamos fazendo. Por isso, é necessário que estejamos bem com Deus, porque na hora que tivermos um momento como João Batista teve, Jesus, que já acompanhava tudo sobre ele, sabia muito bem que ele era apenas um momento de fraqueza, mas conhecia o caráter de João, conhecia a sua responsabilidade na sua missão, e é isso que nós precisamos. Que o Senhor veja em nós uma vida de compromisso com Ele, porque quando cairmos em um momento como João caiu, nós teremos a palavra final que é a dele. Não importa o que as pessoas estiverem dizendo, mas Deus sabe quem é você. Vale realmente a pena servir ao Senhor, ser fiel a Ele. Há pessoas que não são um verdadeiro divisor de águas. Suas vidas, há pessoas que são, não são, que são um verdadeiro divisor de águas. Suas vidas impactam diretamente sua geração, família, cidade, trabalho, nação, enfim. João foi uma destas pessoas. O ministério e a revelação de Deus, por meio dos profetas, se encerrou nele. Agora vivemos uma outra realidade. Temos o dom da profecia, que é algo diferente. Eu recomendo que você leia sobre isso. Nós temos um dom hoje, nós somos profetas e profetisas dos últimos dias da Igreja na Terra, porque o Senhor Deus nos deu a capacidade, nos fez merecedores pelo sangue dele, derramado na cruz, de carregarmos o Espírito Santo. E ele falou em Atos 2:17, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então nós temos esse dom do Espírito Santo para profetizarmos, mas não é no nível que eram os profetas da Antiga Aliança. E João Batista se encerrou os profetas da Antiga Aliança, e nós nós somos dessa geração de profetas e profetisas que sabemos que falamos o que está na Bíblia. Hoje não precisamos de estar esperando que Deus venha diretamente falar conosco. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, Ele fala conosco e nós estudamos a palavra e Ele fala em cima da palavra, porque o Espírito, o Filho e o Pai são um. Então, a palavra é Jesus e o Espírito Santo trabalha em cima da palavra. É indispensável a nossa vida de meditação da palavra de dia e de noite, como diz Salmo 1, versículo 3. É necessário, é algo inconfundível você viver meditando a palavra. O Senhor diz, logo lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, para nós não nos apartarmos da nossa boca, as palavras que estão nesse livro chamado Bíblia. Então, nós não temos outra coisa a fazer a não ser meditar de dia e de noite, porque somos os profetas e profetisas dos últimos dias para falar o que está na palavra e interpretar corretamente o que a palavra diz, não falar o que a gente quer falar. Vemos aqui, nós estamos em Mateus capítulo 11, não se esqueçam disso. Vemos aqui em Mateus capítulo 11, João Batista encerra o ciclo dos profetas. Há pessoas que são um verdadeiro divisor de águas, como eu já disse.
Então, ele foi um desses divisor de águas. Jesus cobra de nós uma resposta positiva em relação à pregação do Evangelho. Quem muito conhece, certamente será muito cobrado. Então, você conhece, mas a Deus sabe tudo que Ele fala na palavra, então será cobrado mais de você. Você tem menos possibilidade de errar, você vai ter que errar menos, porque você é conhecedor da palavra. E por que Deus quer que a gente conheça a palavra? Para a gente não errar, para a gente, no mínimo, errar menos. E melhor que não erre, porque a palavra escondida no coração é para não pecar contra Ele. O salmista, em Salmo 119, ele fala, versículo 17, que escondeu a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. E isso que o salmista diz é algo fundamental. Se você se enche da palavra de Deus, é claro que as suas palavras não irão lhe condenar. E a Bíblia diz que nós seremos condenados pelas palavras que saem da nossa boca, ou seremos absorvidos pelas palavras que saem da nossa boca. Então, estudar a palavra é fundamental para você estar com a vida sem pecados e não ser condenado pelo que você falar. Porque se você só fala a palavra de Deus, você não tem condenação, você está absorvido. A incredulidade, como resposta ao amor de Deus, redundará em condenação eterna. Esteja atento a isso, pois não temos todo o tempo do mundo. Temos um tempo aqui e devemos, enquanto é tempo, estarmos buscando o que Deus tem nos mandado buscar, que é o reino dele e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A vida na terra está cada vez mais cansativa. O fardo de ser gente é cada vez mais pesado. Contas, trabalho, cobranças, pecado, há uma tonelada sobre a humanidade. As pessoas estão cansadas. Cristo nos faz um convite salvador. Ele nos convida a fazer uma troca. O fardo dele pelo nosso. Parece negócio da China, não é? Bom demais para ser verdade, mas é real. Ele convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz que o fardo dele é leve, então que ele troca o dele pelo nosso. Louvado seja Deus. Deus, ele quer pegar a angústia, a desesperança, a dor, o rancor, a desilusão, a incredulidade ou qualquer outra mazela e nos dar alegria, esperança, satisfação, cura, fé, alegria de viver e muito mais. O fardo de Jesus é melhor e é mais suave. Além disso, ele nos convida a aprender com ele sobre o que importa e o que não importa. O que é que importa? Ele nos ensina. O que não importa? Ele também nos ensina. O que é que importa mesmo? É o que ele já disse. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quais são as demais? A casa que você quer, o carro que você quer, são as demais coisas que vai ser acrescentada. Então você já tem um pão para comer? Então vai buscar o reino e a justiça dele. Não se preocupe com as demais coisas, que as demais coisas ele vai acrescentar. Você já trabalha o suficiente para ter o pão de cada dia? Então vai buscar o reino de Deus. As demais coisas nos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Então aqui nós encerramos o nosso comentário sobre Mateus capítulo 11. E lembramos a vocês que durante o mês, do primeiro dia do mês até o último dia do mês, nós temos 4 lições no nosso discipulado. São 4 semanas de estudo. Então é um estudo por semana, são 4 estudos. Esses 4 estudos vocês devem apresentar no culto imersão. O culto da imersão, na verdade, é o culto dos imergidos na palavra. E quem são esses imergidos na palavra? São os discipuladores e os discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Então, todos vocês têm uma tarde de consagração a Deus, apresentar esses estudos que faz durante o mês em cada congregação que vocês fazem, vão para a sede, vão para o Silva Jardim, e ali vocês reunidos comigo, com a presença do nosso Deus, vão apresentar o que estudaram em cada congregação.
Cada congregação tem discipuladores e discípulos. E ali vocês vão apresentar o que estudaram, em forma festiva. Pode ser em jograis, em peças teatrais, pode ser também da maneira de cânticos, ou ministrações de 15 minutos. São maneiras de apresentar a palavra que você estuda durante o mês. No culto da imersão, que é das 14 às 19 horas, que devem todos ficar do horário que começa até a hora que termina. Será que ainda tem alguém que possa dar uma tarde de consagração no meio do povo de Deus? É bom que tenha, não é? Porque nós temos mesmo que buscar o reino, né? Isso aí é o resultado dos seus estudos que vocês vão apresentar para que nós possamos nos alegrar e possamos ver a obra do Senhor continuar até a volta dele. Então, só me resta dizer para vocês o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.